5309. Oito horas 3 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM e pelo streaming também no Face. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. E recebendo hoje a deputada federal Clarissa Garotinho. Aloysio, voltamos com você neste bloco, tema muito importante para Campos e para toda a região, que é o chamado dinheiro novo, a busca pelo dinheiro novo. Sim, o tema mais importante para Campos, né? Por isso essa série de painéis que a Folha fez de junho a setembro do ano passado, né? Antes de começar a campanha de fato, para dar a real dimensão da gravidade do quadro. Mas antes de entrar no bloco, como você lembrou, você acabou fazendo aí uma intervenção da Nice, o telespectador pelo streaming, de Atafona, e ela comenta aqui, eu tenho uma relação com a Atafona, né? Morei lá há muito tempo, não tenho casa lá, e sobretudo a Arnaldo Neto, né? Que é nosso companheiro de bancada e não tá aqui hoje, mas volta segunda-feira. E sobre a resposta da deputada Clarissa, ela comenta aqui, Aloysio, ela não respondeu a contento, não acredito que você, Clarissa, venha a São João da Barra devido à rejeição da gestora Carla, a família Garotinho. Mas vamos aguardar a visita, porque da prefeita não sai nada. Como ela, aí no caso Carla, mesmo diz, entre aspas, essa obra compete ao governo federal, mas não procura ninguém para discutir o assunto. Infelizmente, a Atafona está morrendo e o município agonizando sem obras nem políticas públicas em nenhuma área. É um comentário à sua resposta. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, ela tem toda a razão. Eu estive aí, inclusive, no final do ano, no último dia do ano, né? Dia 31 de dezembro do ano passado, eu estava aí, né? Fui visitar o Pontal de Atafona, inclusive, mas nunca fui procurada pela prefeita Carla, embora essa obra seja uma questão federal, para discutir esse assunto, mesmo sendo uma deputada com muita influência na região. O que eu lamento muito. Eu me lembro uma vez que eu encontrei o prefeito Rafael Diniz em Brasília, quando nós participamos da mesma reunião para discutir a questão dos royalties, e eu disse para ele, eu falei, nunca fui procurada por você, me coloquei à disposição várias vezes, e eu acho que essas diferenças políticas, elas acabam atrapalhando muito a cidade, né? Por isso é importante, nesse momento, que a gente tem o Vladimir como prefeito de Campos, a gente ter também, né, uma deputada da região, que vai estar atuando em defesa de Campos, porque conhece a cidade, porque tem história na cidade, que a família toda tem história na cidade. Então, nós vamos construir, consolidar essa parceria, porque a situação é absolutamente dramática. O que Campos está vivendo é um período de muita dificuldade. E, para isso, você tem que ter força política, inclusive, para brigar no Congresso. Você imagina o seguinte, Aloysio, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. O Brasil, ele é gigante, ele é o tamanho de um continente. Você imagina nos ministérios, são 5 mil prefeitos batendo na porta dos ministros todos os dias, mandando e-mail, mandando ofício, pedindo apoio. Se você não tem um bom deputado federal, atuante, que conhece os problemas, que tem boa relação política local, para levar as questões das cidades, da região, lá, né, para discutir, para fazer olhar o projeto, o seu projeto vai parar lá numa pilha junto com um monte de outros. Então, é muito importante você ter um deputado federal que está em Brasília, que está participando das discussões, que está participando da pauta todo dia, que tenha convivência, né, com os ministros. Agora mesmo, né, na eleição do Arthur Lira, a ministra da Agricultura, ela se licenciou para poder votar no Arthur Lira. Nós nos encontramos ali no plenário da Câmara, conversamos, ela me falou do carinho que tem pela nossa família, da felicidade que ela teve de ver a vitória do Vladimir. Naquele mesmo momento eu já marquei uma audiência com ela, né? Já solicitei, ela falou, espera eu retornar ao cargo, eu vou te dar um retorno, a gente vai marcar essa agenda.
Então, é muito importante ter esse contato, sabe, esse dia a dia, porque senão você fica lá no meio de mais de 5 mil municípios no país. Então, essa relação política ela é extremamente necessária. Outra coisa que é muito importante é você não esperar alguém agir por você. Eu me lembro, quando o Witzel ainda era governador, e Vladimir montou a frente em defesa do petróleo, e eu fui participar dessa frente junto com ele, por causa dos royalties, né, que a gente estava na iminência de perder os royalties. O Witzel falou naquela época, olha só, vocês estão se mexendo muito politicamente. Isso é uma questão da justiça e eu sou juiz. Não façam política, eu vou resolver do meu jeito. E, graças a Deus, nós não esperamos por ele. Nós continuamos fazendo política, indo nos gabinetes dos ministros, conversando, levando os números, mostrando, né, o desastre que seria para o estado do Rio de Janeiro e principalmente para os municípios produtores, porque chegou num determinado momento que o Witzel viu que ele ia perder. Se a coisa continuasse do jeito que estava, ele ia perder. E eu me recordo que ele fez, na época, uma reunião, né, com os prefeitos dos municípios produtores de petróleo, e nós, né, fomos convidados como deputados também que trabalhávamos nesse tema, e me espantou, Aloysio, naquela reunião, o prefeito Rafael Diniz perguntar ao governador Witzel, governador, o que você acha? Eu, como prefeito de Campos, devo ir conversar com os ministros ou você acha que isso pode acirrar mais ainda a briga? Eu achei aquilo de um amadorismo tão grande, né? O prefeito da cidade, de uma das cidades mais prejudicadas com a perda dos royalties, perguntar ao governador se ele tinha que ir ou não. Ele já tinha que ter ido, já tinha que estar lá batendo na porta, não tinha que esperar o aval do governador para fazer isso. Então, para governar, é preciso ter coragem, é preciso ter liderança, é preciso ter articulação política, senão você vira mais um prefeito batendo na porta dos ministros e enfrentando muitas dificuldades, porque não tem dinheiro para tudo. Essa é a verdade. O orçamento da União é como o orçamento da nossa casa, só que em outras proporções. Você tem que escolher prioridade. E se você não tem lá alguém batendo na sua porta para estabelecer a prioridade, essa prioridade não sai do papel. Essa comparação que você fez aí de orçamento do Estado, orçamento da casa, era que a Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra da Inglaterra, que marcou a época nos anos 80, fazia, né, essa tipo de analogia. Mas você citou aqui, mais uma vez, o ex-prefeito Rafael Diniz. Essa série de painéis, de 11 painéis, que a Folha fez, ouvindo 34 representantes da sociedade civil organizada, dos mais variados matizes, professores universitários das áreas de antropologia, ciência política, economia, finanças, sindicalistas, empresários, gestores universitários, juristas, o então presidente da Câmara, Fred Machado, e ex-presidente da Câmara, porque também envolve a questão do legislativo, né? Possível, talvez, diminuição do número de vereadores, enfim. Foram uma série de 11 painéis publicados entre junho e setembro de 2020. Porque não era nem preciso pesquisa, embora elas depois tenham chegado, para dimensionar que a Rafael tinha um grande desgaste, e grande parte desse desgaste, sobretudo com a população da periferia, a população que precisa mais de serviço público em Campos, era porque ele fez promessas em 2016 que não manteve, com auxílio de programas sociais do governo da sua mãe, a ex-prefeita Rosinha. E até para que o que foi classificado como estelionato eleitoral, você prometeu uma coisa em campanha e não cumpriu no governo, para se evitar que isso ocorresse em 2020, essa série de painéis foi feita para dar a dimensão real do quadro, que é muito grave, ninguém tem dúvida que é muito grave, né? E para botar freio na boca das promessas de todos os candidatos, inclusive seu irmão, que acabou ganhando, eram 11 candidatos, né? Agora, nesses painéis, até pela diferença de formação das pessoas e de área de atuação, você teve muito dissenso ali. Mas você tem 3 coisas que foram unânimes, 3 coisas. Parceria com as universidades, Campus é um polo universitário, adoção integral do pregão eletrônico nas compras públicas do município e retomada da vocação agropecuária de Campos, que foi o eixo econômico da cidade desde o seu início,
lá no século XVII, com 7 capitães, até ali o primeiro governo de seu pai, nos anos 90, quando começou a entrar os royalties, e a partir do ano 2000, quando começaram a entrar as participações especiais de petróleo, e as duas últimas vieram zeradas. A pergunta é aí relacionada a essa sua emenda que você já adiantou, de 6 milhões de equipamento para o campo. Você concorda com esse diagnóstico desses painéis? Fala um pouco mais da sua emenda e o que você acha que você pode fazer mais a partir desse encontro e boa relação com a ministra Tereza Cristina para a retomada da vocação agropecuária de Campos. Eu estou completamente de acordo, né, com o resultado desse painel quando fala da questão da agropecuária. Aliás, o setor do agronegócio, né, é o setor que é um dos grandes motores do Brasil, né? A gente não estou falando nem especificamente de Campos. Inclusive, Aloysio, esse é um dos motivos pelos quais eu tenho conversado em Brasília. Eu sempre fui membro, né, da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Casa, que é a comissão por onde passam, né, todas as discussões do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue ali focar, né, em alguns temas mais específicos. Então, eu já adiantei ao meu partido que na formação das comissões, eu gostaria de agora ir para a Comissão de Agricultura e Pecuária e também para a Comissão de Minas e Energia. E o partido vai buscar, né, essa composição para que a gente consiga consolidar essas posições. Isso vai ser muito importante. Se a gente conseguir, de fato, né, ficar nessas comissões, como membro titular, principalmente, isso vai ser muito importante, porque isso vai nos dar muito mais diálogo com o Ministério da Agricultura. É natural, né, porque as discussões sobre os projetos da agricultura passam por essa comissão. Então, eu fiz essa opção por entender que são dois temas muito importantes ligados, né, ao estado do Rio de Janeiro e também à nossa região norte e noroeste de Campos. Com relação à emenda, os 6 milhões, né, foi para o resgate da agricultura da nossa cidade, para a compra de equipamentos, né, que são extremamente importantes. Esses equipamentos usados na área da agricultura sempre é motivo de muito pedido em Brasília, né? Todos os municípios da nossa região pedem esses equipamentos para a área de agricultura. Então, nós garantimos 6 milhões através do consórcio, né? Eu coloquei o dinheiro na emenda, a Prefeitura de Campos, né, na semana passada, concluiu a inclusão, né, do projeto dentro do consórcio, e agora nós estamos trabalhando pela liberação do dinheiro. Quando eu estive em Campos da última vez, eu falei sobre isso, né, sobre o dinheiro que a gente estava colocando na agricultura. E aí alguém me perguntou outro dia, cadê o dinheiro? É importante as pessoas entenderem que as coisas têm um trâmite, né? Não é assim, eu vou lá e inscrevo uma emenda e o dinheiro está liberado no dia seguinte. Eu faço a inscrição da emenda, depois o governo federal abre prazo, a prefeitura cadastra a proposta, as propostas retornam ao ministério para depois o recurso ser liberado. Então, tem um trâmite a ser cumprido. Nós estamos na metade desse trâmite. A prefeitura já cadastrou a proposta já retornou ao ministério, e eu acredito que aí no prazo de um mês e meio, no máximo, a gente tenha esses recursos liberados. E além desse recurso, desses 6 milhões que eu já consegui colocar como emenda para a agricultura, nós colocamos também, né, eu disse isso antes, 3 milhões no Ministério do Desenvolvimento Regional, voltado principalmente para melhorar a sinalização do perímetro urbano da cidade. Isso também vai ser muito importante. Então, como eu falei, vão vir as emendas individuais, vão vir as emendas de bancada, vão vir os recursos extra-orçamentários que sempre abrem ao longo do ano, e nós precisamos ficar atentos a todos eles para não perder a oportunidade. Tem os recursos que são repassados fundo a fundo, né? Tem o fundo da educação, o fundo da assistência. A gente já está fazendo um levantamento junto à prefeitura, né, sobre o funcionamento de cada um desses fundos, como é que está a situação atual, para a gente buscar repasses junto ao governo federal. Além disso, Aloysio, eu também já estou solicitando aqui uma reunião com o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, porque o governo federal vai liberar novas escolas cívico-militares para o Brasil todo, né? E eles vão selecionar os municípios que estarão aptos a receber essa escola. E isso é feito em parceria com as secretarias de segurança dos estados. Então, eu quero inscrever Campos para que a gente possa batalhar para que Campos receba uma escola cívico-militar. Então, esse processo ainda está muito embrionário, né? Porque
ainda está sendo discutido os critérios lá em Brasília, mas eu já adiantei, né, já solicitei a audiência aqui com o secretário de Segurança para a gente incluir Campos nessa rota de cidades de todo o Brasil apta a receber uma escola cívico-militar. O Teseu Bezerra, presidente de Petro-MF, faz uma pergunta aqui. Eu acho que em relação à menção que eu fiz da evolução do eixo econômico de Campos da agricultura para o petróleo, né? Ele pergunta aqui, muito se fala em royalties, porém a Petrobras reduziu para menos de 1/3 os investimentos em menos de 5 anos. O que a senhora tem feito para que isso seja revisto? Essa questão da redução de investimentos, isso passa também por orçamento. A gente tem que lembrar que a Petrobras passou por uma crise muito grande, uma crise, né, e com seu nome envolvido em corrupção, uma crise que levou à queda, né, de presidente da República, que levou à prisão de várias pessoas, e isso tudo também desestabiliza a empresa, né? Então, isso não é algo que parte somente de um deputado federal. Isso precisa se restabelecer, a empresa precisa recuperar sua imagem, precisa se restabelecer, precisa ter capacidade novamente de investimento. O mundo está vivendo, né, um momento aí difícil também. Nós também sofremos a pressão dos investimentos externos, que são muito grandes, né? Agora a Petrobras vai investir na Ásia, por exemplo, vai investir fora do Brasil. Então, a gente faz a nossa parte, mas nem tudo depende apenas de um deputado federal. Você tem o mundo inteiro caminhando numa direção, né? Você tem aí os americanos fazendo investimentos, você tem a China fazendo investimentos, e esses investimentos também são muito positivos, né? Às vezes os investimentos externos, eles também ajudam a alavancar, né, o movimento da Petrobras, das empresas, né, externas. A gente viu a China agora, que foi a compradora de último leilão do pré-sal. Então, a gente precisa entender, nós não somos uma ilha, a gente está vivendo num mundo globalizado. Fico muito feliz, né, que a gente tenha conseguido resolver essa crise diplomática que nós tivemos recentemente com a China, porque a China hoje é o nosso maior parceiro comercial. E se falando de agricultura, principalmente se falando de agronegócio, principalmente nós temos a China como um grande parceiro comercial do Brasil. Então, o Brasil tem que entender que nós não somos uma bolha. Nós temos que entender o movimento do mundo, né? Tem aí uma briga na geopolítica mundial, né? A disputa de americanos e chineses. A gente sabe que a China, na velocidade que está crescendo, vai se tornar uma grande potência mundial em pouco tempo, né? E nós temos que aproveitar o fato de sermos o maior parceiro comercial para melhorar as nossas condições de negócio com esses parceiros comerciais. Tem aqui uma pergunta. Você viu aqui a pergunta do Alcenir Bueno, Nogueira? Vi sim. Vi sim. Professor Alcenir está aqui. O agronegócio não atende setores que poderiam estar fomentando a economia local, que seria a agricultura familiar. O que você pensa sobre isso? A agricultura familiar ela não consegue se inserir no agronegócio de uma forma mais ampla. Se, inclusive, você tiver alguma forma de, algum projeto, alguma ideia de como a gente pode tentar, né, criar uma conexão maior entre as coisas, eu até estou com o meu gabinete aberto, você pode me mandar um e-mail para fazer essa sugestão, mas eu entendo que a agricultura familiar, ela tem também um outro papel, né? E um papel que não precisa ser secundário. Nós já temos legislação, por exemplo, que obriga, né, que uma parte da merenda escolar você compre da agricultura familiar. Isso ajudou a movimentar também a agricultura familiar. Eu acho que existem coisas muito modernas sendo discutidas hoje, como centro de processamento de alimentos, onde a gente pode usar a agricultura familiar. Eu acho que a gente pode, não falando das exportações em si, mas usar a agricultura familiar dentro dos contextos municipais, aprimorando as compras municipais, aprimorando a forma de... trazendo mais tecnologia também para a agricultura familiar, que não é porque ela é familiar, não é porque ela é de pequeno porte, que ela não precisa ter um caráter inovador, né? Então, eu acho que esse é o caminho para a agricultura familiar. E até aproveitar então o gancho, né, com o seu irmão na prefeitura, você já pode fazer uma dessas conexões aí, não? Falar com ele, falar, irmão, vê se aproveita aí bastante essa agricultura familiar de Campos
e é da própria região, até porque a demanda nossa aqui é muito grande, né? Com certeza. Inclusive, eu quero depois conversar mais com o vice, né, com o Frederico Paes, que é uma pessoa que domina muito essa área, entende muito, né, da questão da agricultura, né, da agropecuária, do agronegócio de uma forma geral, e se confirmar minha presença nessa comissão, na formação das novas comissões, eu quero estabelecer um contato mais direto com ele, porque, de fato, é alguém que nós temos que está ao nosso lado, que está tocando a cidade junto com a gente e que é expert no assunto. E nada melhor do que ouvir quem entende bem do assunto, até para a gente encontrar as melhores soluções. E aproveitar... Desculpa, Luiz. Pode falar. Não, só lembrar o nome do professor Almir Júnior, que é outro... Vou falar a mesma coisa. Então, por favor, complementa aí. Vai lá, você falou primeiro. Não, e o que eu digo é que, até aproveito a oportunidade, o Vladimir foi muito feliz nessa escolha, né? Há uma unanimidade quando se diz a opinião sobre o novo secretário de Agricultura, que é o professor Almir Júnior, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é um camarada extremamente inteligente, antenado e faz essa conexão também, pode aproveitar muito bem essa conexão. Certeza. Aliás, Cláudio, assim, é porque as coisas, a gente vai falando as coisas, né, e vai atropelando alguns caminhos que virão pela frente, porque, como eu disse, a formação das comissões ainda nem começou, ela só deve ser no final do mês. Essa semana nós tivemos a eleição da mesa diretora e a formação das comissões só deve acontecer depois do Carnaval. Então, consolidando a comissão, aí nós vamos criar dentro do nosso mandato, né, um conselho, né, com quem nós estaremos dialogando, né, um bom conselho, até para que todas as pautas, os projetos que estejam discutindo, a gente esteja submetendo a esse conselho, para, junto a esse conselho, trazer sugestões de emendas para a gente melhorar esses projetos e tentar entender de que forma, né, a gente pode beneficiar o nosso Estado e a nossa região através de emendas que a gente coloque nos próprios projetos que tramitam dentro da Comissão de Agricultura e nas próprias, nos pareceres, né, nas portarias do Ministério da Agricultura. É muito importante a gente ter esse conselho temático, né, de pessoas que lidam no dia a dia com essas questões, porque eu costumo dizer que nós, políticos, a gente precisa ser um pouco generalista, porque a gente discute de tudo. Você imagina, eu estou lá, estou discutindo GLO de policial, aí você está discutindo a questão do Cerrado de Campos, tem lá o fundo, né, que a gente quer criar em relação a isso, ao mesmo tempo você está discutindo lá prisão em segunda instância, a gente que está lá, a gente tem que discutir de tudo, então a gente tem que entender um pouco de cada coisa. E para isso existem os conselhos, né, para a gente se especializar e se aprofundar naqueles temas que a gente quer trabalhar. Larissa, tem aqui uma manifestação da Graciete Nunes, professora e sindicalista, escola militar não. Teve até essa discussão no grupo, com alguns educadores ali se posicionando, no grupo do WhatsApp que eu falo do programa, e eu confesso não ter opinião formada sobre isso, opinião pessoal, né? E, embora o debate seja muito ideologizado. Agora, várias das suas respostas aqui, em relação a Arthur Lira, ao governo Bolsonaro, a escola cívico-militar, a defesa que eu acho, endosso você, o papel das polícias, a importância que tem as polícias para a sociedade. Sempre digo aqui nesse programa, o 8º BPM não é devedor, credor de Campos. Sempre faço questão de... Isso não é levantar nenhuma bandeira ideológica, é constatar a realidade, né? Agora, parece que assim, o seu pai começou na política ali primeiro no Partido Comunista, depois no PDT e na esquerda, né? Um Brizola, né? Sobretudo. E me parece que, até pela mudança de rumo no Brasil, a partir da eleição de Bolsonaro, a partir do impeachment de Dilma, né? Que você e Vladimir, que são os herdeiros políticos do seu pai, se estão migrando um pouco para a direita. Isso é uma impressão? Como é que você faz essa análise?
Luiz, eu acho que o movimento político, ele é cíclico, né? E nós vamos viver a vida inteira numa alternância de direita e esquerda, porque isso faz parte da democracia. A esquerda acabou num processo de desgaste muito grande, né? E o Bolsonaro, ele conseguiu captar melhor, né, do que os partidos de centro esse sentimento que se colocou depois, né, da Lava Jato, depois de tudo que aconteceu e do desgaste imenso da esquerda. Mas, ainda que não tivesse tido esse desgaste enorme, é característica das democracias essa alternância de poder. Até porque o movimento econômico, né, mundial, que acaba influenciando o nosso país também, você vai ter momentos melhores na economia, você vai ter momentos piores na economia, vai ter momentos de mais desemprego, momentos de menos desemprego, e isso acaba forçando uma alternância de poder. O fato as pessoas apostaram num projeto novo. Esse projeto ele tem o direito de ser discutido e de debatido pela sociedade. E não cabe a nós, nesse momento, ficar travando o andamento do país. Eu não vou dizer para você que eu concordo com tudo que o Bolsonaro diz. Eu sou daquela que tem que vacinar, não vejo a minha hora de chegar a vacina, né? Não sou negacionista da ciência, não votei a favor da reforma da Previdência, não fui favorável, não sou favorável, mas em outras pautas, né, eu também entendo que não dá para travar o Brasil, porque tem gente que faz política o tempo inteiro. O governo pode ter razão, mas eu vou votar contra porque eu tenho que ser contra, porque tem eleição daqui a 2 anos, e eu não sou assim. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de independência. Agora, o que eu estava sentindo é que o Congresso também se acirrou. O Congresso ficou quem está do lado do presidente, quem não está do lado, quem está e quem não está. E as coisas não são assim. Às vezes você numa pauta pode estar do lado e outra pauta você pode não estar do lado. Então eu não sou daquela que torço contra o Brasil. E também entendo que no momento que nós estamos vivendo, é necessário um pouco mais de harmonia entre os poderes. Porque a prefeitura de Campos não vive uma situação diferente da maioria das prefeituras do país, né? 90% das prefeituras do estado do Rio estão no calque, né? O que impede, às vezes, travam recursos federais, aí você tem que ficar tirando do calque, destravando, passando dinheiro para o fundo, se passar para o esporte não vai cumprir, aí você tem que botar na saúde. Então, assim, é complexo isso. O governo do estado está debaixo de um regime de recuperação fiscal. Sim. Também não tem toda essa capacidade, vai ter um pouco mais de capacidade de investimento agora com a privatização da SEDAI, porque vai ganhar um dinheiro por causa disso. Eu não sou favorável à privatização da SEDAI, acho, inclusive, que essa crise de geosminas, essas coisas todas que a gente vive, né, tem um fundo aí que é também para incentivar a privatização, não sou favorável a isso, mas o fato é que o Estado está debaixo de um regime de recuperação fiscal, um regime que é tão ruim que a gente não pode sair dele. Você imagina, isso não foi um regime de recuperação fiscal, foi um regime de dependência fiscal. O regime é tão ruim que a gente não pode sair dele, ele não previu uma porta de saída. Então, e existe também essa crise sanitária, uma crise de saúde, que fez, né, forçou o governo federal a criar um auxílio emergencial, que agora também não pode acabar, né? Nós estamos lá discutindo a criação de um novo auxílio emergencial, porque muitas empresas fecharam as portas definitivamente e a gente precisa manter a economia girando, né? Enquanto os empregos não são recuperados. Então, compensa ficar nessa briga entre os poderes? Quem vai ganhar com isso? Certamente não vai ser a população. A eleição é o momento para se discutir as questões ideológicas. Agora nós temos que discutir a capacidade de governar, a capacidade de melhorar a vida das pessoas, a capacidade de atrair investimento. E lá na frente a gente vai ver se o caminho tomado pelo governo nos próximos 2 anos foi o caminho correto ou não, a própria população vai decidir. Clarissa, é uma impressão que me dá como analista político, né? E acompanho, né? Acompanho a política de Campos por acaso, desde a eleição do seu pai, a primeira eleição em 88. Assim, mais de perto. Quer dizer, você está certo, mudou o eixo do mundo, a política do Brasil mudou, isso é cíclico, realmente é verdade, a história mostra isso. Né? A hora vai mais para a esquerda, a hora mais para a direita. Com a vitória de Biden agora, em novembro de 2020, parece ter migrado para o centro. Né? Vamos ver como é que isso se reproduz no Brasil em 2022. Mas me parece, assim,
o seu pai, que é a referência maior do seu grupo político, tinha um estilo, tinha e tem um estilo muito combativo, muito aguerrido, é o estilo dele. Ele tem isso parecido com o Bolsonaro, ele muitas vezes busca o conflito por crescer no conflito, né? É um estilo político, cada um tem o seu. Conversamos com o Bruno Dauari, que é um seu aliado político, que tem um estilo diferente, é o estilo da família Dauari. E para os observadores, é muito falado que você puxa mais o temperamento do seu pai e Vladimir mais o da mãe, que você é mais aguerrido e Vladimir mais de sentar e conversar. E a impressão que me fica é que, quer dizer, Arthur Lira vence a eleição, né, o governo deixou pesado nisso, para afastar a possibilidade de um desses 60 pedidos de impeachment ser abertos nesse biênio de governo que ainda falta, para tentar a reeleição em 2022. E você tem uma boa relação, tem esse antagonismo com o Rodrigo Maia, a opinião crítica sobre a gestão dele, e você e seu irmão viram nisso uma oportunidade de alinhar Campos e a sua atuação parlamentar nessa ligação direta com as oportunidades que surgem em Brasília para quem estiver alinhado com quem estiver no governo federal. Essa digressão minha está equivocada? Esse não foi o único motivo para votar no Arthur Lira, né? Mas é claro que foi um deles, né? É claro que nesse momento buscar uma harmonia maior vai nos favorecer a ajudar mais o município de Campos, vai nos favorecer a colocar o estado do Rio de Janeiro no centro de uma discussão que ele ficou fora durante todo esse tempo, porque o governador Witzel brigou com o presidente e brigou a tal ponto de dizer, eu vou tomar sua cadeira, né? Com 4 meses de gestão, o cara queria sentar na cadeira de presidente. Brigou a ponto de criar conflitos administrativos, né, entre o governo do estado e o governo federal. O presidente Rodrigo Maia também se colocou numa linha de confronto. E, como eu disse, o estado do Rio de Janeiro perdeu com isso. E nós não estamos no momento de perder investimentos. Nós estamos no momento de buscar investimentos. Então, é claro que, com a vitória do Arthur Lira, que foi a vitória do candidato que eu apoiei, isso nos abre mais caminhos de diálogo para ajudar a trazer mais investimentos. Mas, como eu disse, não foi o único motivo. O principal motivo é que o Rodrigo Maia não conseguia mais conduzir a Câmara. O Rodrigo Maia fez uma leitura completamente equivocada do momento político. Talvez por ele ter sido, né, o presidente da Câmara mais longevo, né? Ele ficou lá num mandato tampão de 6 ou 7 meses, né? Depois da saída do Eduardo Cunha. Depois ele se elegeu, não tinha mais direito à reeleição, mas ele forçou um entendimento, né, no regimento para que ele pudesse se reeleger, e agora ele queria se reeleger de novo, mesmo sabendo que não podia. Foi ao Supremo Tribunal Federal para buscar uma reeleição. O primeiro desgaste dele já começou aí, porque parece que a democracia, a alternância de poder é bom quando fala do outro, mas quando está falando de si, o bom é a permanência, né? Esse foi o recado que ele mandou, e a Câmara não recebeu isso bem, né? Porque a Câmara também vive da alternância de poder, isso é importante, né? Você ter representações na presidência da Câmara de estados diferentes, de grupos diferentes, de partidos diferentes, de correntes ideológicas diferentes, e o Rodrigo começou a caminhar numa linha. Você vê o seguinte, quando ele percebeu que perdeu até o apoio do partido dele, ele ameaçou, né, desengavetar um pedido de impeachment. E isso foi absolutamente oportunista. E ficou tão feio para ele, porque todo mundo sabia que ele não ia fazer. Ele fez uma ameaça que ele não ia cumprir. Como essa agora de que ele vai sair do DEM. Vai cumprir também, porque já é a segunda ameaça que ele faz e ninguém sabe se realmente vai. Então fica feio, porque demonstrou o quê? Demonstrou o desespero, demonstrou... Ele não percebeu que a tinta da caneta dele já tinha acabado. Ele não percebeu que o candidato que ele escolheu não tinha ainda um bom trânsito dentro da Câmara. Ele não percebeu que o oponente dele não era só o Bolsonaro, mas era um deputado que tinha construído ao longo dos anos um relacionamento com os outros parlamentares, com os outros deputados, e que buscou dar voz, vez e espaço a outros deputados enquanto ele se fechou numa panelinha. Então, a eleição do Lira não significa que foi apenas uma vitória do Bolsonaro, significa que o Bolsonaro foi muito mais inteligente que o Rodrigo e soube fazer uma leitura política muito melhor da Câmara dos Deputados do que o próprio Rodrigo, que presidiu o parlamento.
Até porque quando você está nessas posições, muitas verdades não são ditas para você. Né? Isso é muito comum. Às vezes você tem ali o prefeito, você não tem coragem de dizer para o prefeito o que você está pensando. Às vezes você tem o governador, você não tem coragem de dizer para o governador, mas no entorno as pessoas estão falando. Então é muito importante que o político ele sempre tenha a mente aberta, né? Que ele tenha essa capacidade de diálogo. E aí eu vou discordar um pouco de você quando você diz, as pessoas tendem a fazer essas comparações. Realmente eu tenho um estilo muito mais aguerrido que o de Vladimir, né? Até porque eu iniciei na política num momento muito diferente dele. E isso fez com que essa característica minha aguerrida, ela se sobressaísse mais, até porque eu iniciei os meus mandatos num momento de forte oposição aos governos do Sérgio Cabral, os governos do PMDB, tanto na cidade do Rio de Janeiro como no governo do Estado, o que exigiu de mim uma postura muito mais combativa. O que não quer dizer que a gente não tenha a capacidade de diálogo, que a gente não faça a leitura correta dos cenários em Brasília, que a gente não saiba aproveitar, né, as oportunidades para ajudar a nossa cidade. Então, a capacidade de diálogo ela é necessária, mas quando o diálogo é possível. Com o governo do Sérgio Cabral, o diálogo era impossível. O governo mais corrupto da história do Brasil. Então, não tinha condição política. Imagina, foi o nosso grupo político que denunciou o dele à Procuradoria-Geral da República. Naquele momento, o diálogo era inviável. Hoje, o diálogo é viável. Bom, são 8h39. Deputada Clarissa Garotinho, nossa convidada hoje, tem uma participação aqui, aliás, várias, né? E tem uma do Carlinhos do Farol. Ele quase que ele não faz uma pergunta só, ele faz um apelo também. Bom dia, parabéns, deputada federal Clarissa Garotinho. E ele diz aqui, nós do Farol de Santo Tomé estamos passando por momentos difíceis, pois a nossa economia é a pesca e o heliporto, né? O heliporto ali da Petrobras. Com a pandemia, a Petrobras retirou as hospedagens das terceirizadas do Farol de Santo Tomé. E isso está trazendo um caos para a economia. O que a deputada pode nos ajudar? Pede aí, pergunta o Carlinhos do Farol. Olha, Carlinhos, é uma pergunta muito difícil de responder, porque existe um momento, né, para que as coisas voltem à normalidade. Então, ao mesmo tempo que eu sou solidária à situação, existe também um tempo natural das coisas, né? Eu acho que a normalidade só vai voltar quando boa parte da população estiver efetivamente vacinada, porque hoje muita gente está em home office, então realmente você alugar, né, os espaços, né, as pousadas, com quem está trabalhando em home office, acho que só quando o trabalho voltar a ser efetivamente totalmente presencial, quando as empresas retomarem as suas atividades, né, 100%. Hoje, com muita gente em home office, realmente acaba que a Petrobras não tem necessidade de fazer esse tipo de contratação. As terceirizadas também não têm essa necessidade. Então, eu acredito que quando boa parte da população estiver vacinada, a tendência é as coisas irem voltando à sua normalidade. Bom, e só para a gente fechar esse bloco, se vocês me permitem, colocar uma questão, e está muito relacionada, pertinente justamente ao assunto deste bloco, que é a questão do dinheiro novo, e talvez esse nem seja um dinheiro novo, mas é um recurso que tem em Brasília, e está relacionado também aos painéis que o Aloysio fez. Foram 11 painéis, então foi, quer dizer, uma abrangência extremamente profunda e determinante no que diz respeito à opinião de todos, que foi muito voltada à questão universitária. Nós temos a UENF, por exemplo, que é um centro de pesquisa fantástico, extraordinário, eu acompanho ali o máximo que eu posso, tem uma série de pesquisas importantíssimas, e passou recentemente pelo Congresso e também pela Câmara a aprovação, e foi bem aprovado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, do fundo, até separei aqui o dia que foi, dia 13, parece que o presidente vetou, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é considerado para o setor, né, alavanca aí para
para a comunidade científica. E depois de aprovado pelo Senado e aprovado pela Câmara, o presidente vetou no último dia 13 de janeiro. O que pode ser feito, Clarissa, nesse momento, porque volta para a Câmara, né, pelo regulamento? Vai voltar para a Câmara, a gente vai aguardar a discussão da Câmara, vai ouvir a argumentação do governo, mas eu acho triste que o Brasil ainda seja um país que investe muito pouco em educação. E aí não é um problema do governo do Bolsonaro, um problema do governo da esquerda. A gente aqui forma engenheiros que não tem trabalho, a gente forma grandes pessoas, né, muito preparadas que vão embora do país, conseguem viver melhor em outros lugares, terem mais oportunidades, porque, infelizmente, a gente tem investido muito pouco. Não apenas na parte científica, né, e é triste isso, porque a gente tem o Butantan, a gente tem a Fiocruz, a gente tem grandes centros de pesquisa que são reconhecidos no mundo inteiro, mas eu falo da educação desde a educação básica. O sistema educacional no Brasil ainda é um sistema muito aquém das nossas necessidades. Nosso índice no exame nacional, né, no PISA, que faz a avaliação da educação básica no mundo, coloca o Brasil em posições assim terríveis. E, de verdade, eu não vejo outra saída para o país que não seja uma saída fazendo uma verdadeira revolução na educação. Uma verdadeira revolução, inclusive, na valorização dos professores. Os países, né, que estão mais bem posicionados no ranking são países que investiram fortemente em educação, que investiram fortemente em tecnologia, onde crianças já estão tendo acesso à inteligência artificial, onde os professores, né, são valorizados. E aqui no Brasil nós vivemos uma inversão de valores muito grande na área da educação. Então, e educação, ela demanda dinheiro também, a educação demanda melhoria salarial também, e aí eu não vou nem falar de salário para incorporar, mas se a gente tivesse programas, né, de benefícios, né, benefícios salariais que não necessariamente tivessem que incorporar, se a gente tivesse programas de reciclagem, a gente vê em outros lugares do mundo como é que funciona, né? O desempenho dessa escola está bom, esse professor vai receber uma gratificação. Esse aqui não está bom, imediatamente o professor é mandado para uma reciclagem. Então, essa formação contínua do professor, ela é muito importante, mas também a valorização do professor. O professor ele tem que ser ouvido, o professor ele tem que ser respeitado. Nos países onde a educação básica está mais bem posicionado, ser professor, ser educador, é ter uma profissão nobre no país. Hoje, quem quer ser professor no Brasil? Né? Quem está buscando uma nova formação, você não vê ninguém mais dizendo, eu tenho o sonho de ser professor. Pelo contrário, às vezes você abre concurso para física, para matemática, para química, e falta professor. Então, eu acho que a gente está vivendo um problema muito grave na educação, e se a gente não tiver um grande programa, começando pela educação básica. A gente até teve um programa importante no governo do Lula, que foi o ProUni, né, que comprou vagas em universidades particulares e permitiu o acesso a muitos jovens ao ensino superior, mas a grande mudança que o Brasil precisa viver na educação passa pela educação básica. Mas isso não é um projeto de um único município, isso tem que ser um programa nacional, tem que ter um direcionamento nacional. Perfeito. Bom, são 8, tinha também o Ciências Sem Fronteiras, né? Muito bom também aquele programa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, são 8h47, vamos rapidamente ao intervalo, já trazer aqui o bloco. Então a gente recupera aqui o tempo no intervalo agora e em instantes a gente volta com a deputada Clarissa Garotinho aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dedumas Baterias. Problemas difíceis,